Sentido interno de Gênesis 6, versículo 14, extraído da obra Os Arcanos Celestes, de Emanuel Swedenborg. Verso 14: Faze para ti uma arca de madeiras gofer. Com compartimentos farás a arca e a betumarás dentro e fora com betume. Pela arca é significado o homem dessa igreja, pela madeira gofer as suas concupiscências, pelos compartimentos são significadas as duas partes do homem, que são a vontade e o entendimento. Por betumá-la por dentro e por fora é significada a conservação por causa da inundação das cobiças. Que pela arca seja significado o homem dessa igreja, ou a igreja chamada Noé, pode-se ver muito bem pela sua descrição na sequência e depois pelo fato de que a palavra do Senhor envolve coisas espirituais e celestes, isto é, que a palavra do Senhor é espiritual e celeste. Se a arca com sua betumação, dimensão e construção, bem como o dilúvio, significassem não mais do que está dito na letra, não haveria absolutamente coisa alguma espiritual e celeste, mas somente alguma coisa histórica, que para o gênero humano não seria de uso maior do que o histórico semelhante descrito pelos profanos. Mas visto que em toda parte a palavra do Senhor contém e envolve em seu seio ou seus recessos coisas espirituais e celestes, vê-se claramente que pela arca e por todas as coisas que são ditas a respeito da arca são significados arcanos ainda não desvendados. É também de modo semelhante em outro lugar, onde se trata da pequena arca em que Moisés foi encerrado e que foi posta na vegetação junto à margem do rio, Êxodo 2, 3. E arcanos ainda mais elevados foram significados pela Arca Santa no deserto, que foi construída segundo a figura mostrada a Moisés no Monte Sinai, e que teria sido unicamente uma espécie de ídolo e objeto de um culto idolátrico, se nela todas e cada uma das coisas não fossem sido representativas do Senhor e do seu reino. Semelhantemente, o templo de Salomão, que nunca foi santo por si mesmo, nem por causa do ouro, da prata, do cedro e das pedras ali, mas por causa de cada uma das coisas que por estes eram representadas, é semelhante aqui. Se a arca e a sua construção, com cada uma das coisas do culto, não significassem algum arcano da igreja, a palavra não seria a palavra do Senhor, mas uma espécie de letra morta, como de algum escritor profano. Que a arca signifique o homem da igreja, ou a igreja que se chamou Noé, vê-se daí. Que pela madeira de gofer sejam significadas as concupiscências e pelos compartimentos as duas partes do homem, que são a vontade e o entendimento, ninguém ainda o sabe, nem pode alguém saber de que modo essas coisas são significadas, a menos que se diga antes como foi o caso com aquela igreja. A igreja antiquíssima, como já foi dito muitas vezes, conhecia pelo amor tudo o que fosse da fé, ou o que é o mesmo, pela vontade do bem teve o entendimento do vero. Mas os seus descendentes foram atraídos pelo hereditário, a tal modo que deixaram dominar neles as concupiscências que são da vontade, nas quais também imergiram as coisas doutrinais da fé, donde se tornaram Néfilim. Como, pois, o Senhor previu que, se os homens permanecessem de uma tal natureza, pereceriam eternamente, foi daí provido pelo Senhor que o voluntário fosse separado do intelectual e o homem fosse formado não pela vontade do bem, como era antes, mas que pelo entendimento do vero fosse dotado de caridade, que parece ser uma vontade do bem. Essa nova igreja, que é chamada Noé, tornou-se tal, e assim foi de uma índole inteiramente diversa da igreja antiquíssima.
Como esse homem da igreja devia ser reformado quanto a essa parte do homem que se chama entendimento, antes que pudesse ser reformado quanto a outra que se chama vontade, aqui se descreve de que maneira as coisas que são da vontade foram separadas das que são do entendimento e, por assim dizer, cobertas e reservadas para que ninguém as tocasse. Porque se as coisas que são da vontade, isto é, as que são da cobiça, fossem excitadas, ele pereceria. É como se verá na sequência pela divina misericórdia do Senhor. Essas duas partes, entendimento e vontade, são tão distintas no homem que nada há de mais distinto. Isso me foi dado saber também pelo fato de que as coisas intelectuais dos espíritos e anjos influem na parte esquerda da cabeça ou cérebro, mas as voluntárias na direita. É o mesmo quanto à face. Quando os espíritos angélicos influem, é como se auras suavíssimas influíssem com brandura. Mas quando os espíritos maus influem, é como uma inundação, por assim dizer, na parte esquerda do cérebro, com fantasias e persuasões medonhas, e na direita com cobiças. O influxo deles é como se fosse uma inundação de fantasias e de cobiças. Por aí se pode ver o que envolve a descrição dessa primeira arca, que era construída de madeira gôfer, o que eram os compartimentos e depois porque deveria ser betumada com betume por fora e por dentro, a saber que a outra parte, que é a vontade, seria conservada da inundação e que somente apareceria a parte que é a do entendimento, a qual é descrita no versículo 16, pela janela, pela porta e pelos andares ínfimos, segundos e terceiros. Essas coisas são talvez inacreditáveis, porque ainda não se tinha chegado a ideia alguma e porque não tinham um tal conceito sobre a palavra do Senhor. Mas são, todavia, veríssimas. Acresce que estes arcanos que o homem desconhece são os menores e mais gerais. Se lhe fossem contados os mais singulares, não compreenderia um deles sequer. Quanto ao que concerne, pois, a significação mesma dos vocábulos, como que madeiras gôfer signifiquem as concupiscências e compartimentos signifiquem uma e outra parte do homem, pode-se ver pela palavra. A madeira gôfer é uma madeira abundante em enxofre, como o abeto e muitas de seu gênero. Por causa do enxofre é dito que ela significa as concupiscências, porque facilmente pega fogo. Os antiquíssimos compararam e assemelharam as coisas que se acham no homem ao ouro, à prata, ao bronze, ao ferro, à pedra e à madeira. Seu celeste íntimo ao ouro, o celeste inferior ao bronze e o íntimo daí ou corpóreo à madeira. Mas o espiritual íntimo compararam e assemelharam à prata, o espiritual inferior ao ferro e o ínfimo daí à pedra. Quando essas coisas são nomeadas na palavra, são significadas aquelas no sentido interno, como em Isaías: por bronze trarei ouro, e por ferro trarei prata, e por madeira bronze, e por pedras ferro, e porei por teu censo a paz, e por teus exatores a justiça. Aí se trata do reino do Senhor, onde não há tais metais, mas as coisas celestiais e espirituais. Quais coisas são aí significadas? Isso se vê claramente também pelo fato de se dizer paz e justiça. Aí o ouro, o bronze e a madeira têm correspondência e significam as coisas celestes e voluntárias, como foi dito, e a prata, o ferro e a pedra se correspondem e significam as coisas espirituais ou do entendimento. Em Ezequiel: serão saqueadas as tuas riquezas e depredadas as tuas mercadorias, tuas pedras e tua madeira. Que riquezas e mercadorias não signifiquem riquezas e mercadorias mundanas,
mas celestes e espirituais, vê-se claramente. Assim também as pedras e a madeira, onde as pedras são as coisas que pertencem ao entendimento e a madeira as que são da vontade. Em Abacuque, a pedra clama na parede e a trave responde na madeira. Capítulo 2, verso 11. A pedra é o íntimo do entendimento e a madeira o ínfimo da vontade, que responde quando algo é tirado do conhecimento dos sentidos. No mesmo, ai daquele que diz à madeira, acorda, e à pedra silente, levanta. Ela ensinará, eis aqui gravado com ouro e prata, e nenhum espírito em seu meio. Mas Jeová está no templo de sua santidade. Abacuque 2, versos 19 e 20. Aqui também madeira está em lugar da cobiça, pedra do entendimento ínfimo. Por isso a esta é atribuído estar em silêncio e ensinar. Que não há espírito em seu meio significa que nada representa de espiritual e celeste. É como num templo, onde a pedra e a madeira, bem como o ouro e a prata a eles ligados, nada pensam a respeito das coisas que eles representam. Em Jeremias, nossas águas por prata bebemos, nossas madeiras vêm por preço. Lamentações 5, verso 4, onde águas e prata significam as coisas que são do entendimento e a madeira as que são da vontade. No mesmo, os que dizem à madeira, tu és meu pai, e à pedra, tu nos geraste. Jeremias 2, verso 27. Aí a madeira está em lugar da cobiça, que é da vontade, pela qual há a concepção, e a pedra em lugar do conhecimento dos sentidos, pelo qual há a geração. Daí haver aqui e acolá nos profetas a expressão servir a madeira e a pedra, em lugar das esculturas de madeira e pedra, pelo que é significado que serviriam as cobiças e as fantasias, também por cometer adultério com a madeira e a pedra, como em Jeremias 3, verso 9. Em Oséias, o povo interroga a sua madeira e o seu cajado lhe indica, porque um espírito de exortação os seduz. Capítulo 4, verso 12. Em lugar de interrogar a escultura de madeira e as cobiças. Em Isaías, preparada desde ontem a Tofete, sua fogueira de fogo e muita madeira, o sopro de Jeová como um rio de enxofre ardente. Capítulo 30, verso 33. Aqui fogo e enxofre e madeira estão em lugar das cobiças horrendas. A madeira significa, em geral, as coisas que são os ínfimos da vontade. A madeira preciosa, como o cedro e similares, significa os bens. Como a madeira de cedro no templo, a madeira de cedro aplicada na purificação da lepra. Levítico 14, versos 4, 6 e 7. E a madeira atirada nas águas amargas de Mará, Êxodo 15, 25, das quais se falará pela divina misericórdia do Senhor nesses lugares. Ao contrário, a madeira não preciosa e que se tornava escultura, como a que se usava para a fogueira, e outras similares, significam as cobiças, como aqui a madeira gofer por causa do enxofre. Como em Isaías, dia da vingança de Jeová, os seus rios serão convertidos em pés, e o seu pó em enxofre, e a sua terra estará em pés ardente. Capítulo 34, verso 9. A pez está em lugar das medonhas fantasias, o enxofre em lugar das horrendas cobiças.